E aí, Edu, tudo bem? Tudo bom, Edu? Como é que tá? Tudo beleza. E aí, Plínio, da técnica aí, tudo certo aí? Tudo pronto aí? Tudo pronto. Então vamos começar mais um Conexão ASEAN? Vamos, com Bora. certeza. E hoje o nosso convidado é o Antônio Davanzo. O Antônio, ele é empresário, tem uma empresa em soluções de TI, tem outra empresa também na área de documentação e laudos de engenharia. Ele é graduado em administração de empresa, técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil e atualmente cursa em engenharia civil. Tudo bom, Antônio? Tudo bem, Eduardo. Beleza? E aí, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória sua, como é que você começou e chegou até hoje a empresa que você tem, a parte de técnica que você faz aí. E como é que você decidiu ir migrar de vez? O que influenciou para você ir para engenharia? Interessante. Eu atuava já na área de soluções para a área de sistemas, né? Eu tenho uma empresa voltada a sistema do varejo e também atuava no terceiro setor, porque eu tenho um sistema para obras sociais, que foi o meu último emprego, foi no terceiro setor, né? E por ter essa relação com o terceiro setor, que é uma área que eles não têm muito suporte técnico, trabalha com doações e repasse já determinado pelo poder público já. E aí eu virei uma referência de tudo que eles precisavam. Antônio isso, Antônio aquilo, até que teve uma coisa que teve uma convergência que foi não só os meus clientes do terceiro setor, como também do varejo, começaram a me falar de um tal do laudo do bombeiro. Nossa. Né? Então, eu vendia um sistema para o lojista não inaugurava a loja porque não tinha VCB o laudo, ou CLCB. E aí o pessoal do terceiro setor também, creches, a parte de formação profissional e toda a parte de educação também. O poder público começou a cobrar também esse documento para renovar os convênios, que era uma coisa que era meio relegada. E aí, como eu entendo assim o mundo do empreendedorismo da seguinte forma, Eduardo. Se 2 ou 3 pessoas te perguntam sobre uma demanda, então se você ir atrás para fazer, tem mercado. Perfeito. Então aí eu fui atrás, conheci um bombeiro civil no Rotary aqui de Mauá, onde eu passei alguns serviços para ele e já abri o CNPJ de cara para terceirizar a mão de obra desse pessoal. E fui atrás de formação. Fiz o curso e aí comecei eu mesmo a atuar. E aí eu senti a necessidade de ir a fundo e entrou de segurança do trabalho, né? Porque eu já dava os treinamentos de brigada de incêndio e o Corpo de Bombeiros já tinha soltado uma nota que não ia ser mais possível ser só bombeiro civil fazer isso, tinha que ter um técnico de segurança ou alguém da área da saúde. Eu corri e fiz. E depois eu vi que eu precisava ir para a área de engenharia também para agilizar os processos. Perfeito. E Antônio, como é que foi essa guinada, né? Porque você sair de uma área administrativa, 100% administrativa, para você ir para uma área bem técnica, né? Bem focada, foi complicado, foi fácil? O que você achou? Eu achei que teve aquela curva de aprendizado inicial, que é para você entender o que você está atuando, foi um pouquinho complicado. Mas me despertou muito interesse, porque na área de tecnologia, apesar de eu ter empresa há quase 16 anos, eu não sou formado na área de tecnologia, de gestão. Então, eu sempre fui dependente, ainda sou, da mão de obra e da parte técnica de terceiros. Quando eu comecei a trabalhar com regularizações, eu percebi que aqui eu consigo não só fazer o que eu faço melhor, que é a parte comercial e relacionamento, como também executar. E eu me senti liberto da necessidade da mão de obra especializada. Claro, tem uma e outra que ainda dependo, Sim. mas eu compreendo a execução. Então, isso motivou eu passar pela essa arrebentação até chegar nas ondas melhores, entendeu? E nesse caminho tomou bastante tombo também, né? Muito tombo. E entendendo sempre que cada pancada que eu tomava nos processos, que eu pegava para fazer, eu entendi assim, bom, eu estou ganhando para aprender também, então não posso reclamar. Agora, você falou que você faz projeto para incêndio. Explica um pouquinho para a gente. Que tipo de empreendimento precisa de uma emissão de certificado de bombeiro? Qualquer comércio, qualquer lugar? Para uma pessoa abrir um comércio que vai exigir um CLCB, qual é a característica de qualquer empreendimento que precisa disso? Hoje a única isenção
habitação unifamiliar. A única isenção é essa. Então, fora isso, todo estabelecimento necessita. Existem regras que as ITs do Corpo de Bombeiro vão definir o grau de risco, quais são os equipamentos, as medidas de prevenção e combate a incêndio. Né? Hoje a gente está aí com 45 ITs, né? Então cada uma delas atua num tipo de segmento, não só da ocupação, como também a classificação da edificação. Né? Então, e é importante ter um profissional habilitado para poder fazer isso. Sim, qualquer um pode fazer. O Corpo de Bombeiros, o Via Fácil, o sistema do Corpo de Bombeiros, você não necessariamente precisa ser um engenheiro para fazer o processo. Mas durante o processo, eles vão exigir ARTs para validar aquelas informações que você está prestando. Entendeu? Então, o que acontece? Baseado nisso, muita gente se aventura a fazer e aí depois não sabe como andar o processo e fica procurando, dando desculpa para o cliente, falando é o bombeiro que está chato, é o bombeiro que não está fazendo as coisas, e vai ganhando tempo para conseguir desenrolar. É uma área que precisa muito de parceria e relacionamento, porque nenhum engenheiro vai ter todas as habilitações e também nenhum técnico de segurança vai poder fazer tudo. Então, é um negócio que faz com que você crie conexões e ajude mutuamente os amigos da área, né? Legal. Antônio, você falou para a gente agora sobre a necessidade de você ter um profissional habilitado, né? Para fazer isso. Essa formação que você hoje faz de engenharia civil, geralmente a pessoa ela vai atrás quando ela sente a necessidade, sente aquela coisa. Você teve dificuldade em encontrar no mercado, às vezes, o engenheiro civil ou aquele para trabalhar com você? Por isso você correu atrás? Ou foi assim, não, eu sou curioso mesmo, eu quero lá fazer, eu quero aprender? A experiência que o trabalho foi trazendo me despertou essa vontade de fazer. Eu gosto muito de estudar e achei pertinente aí ter essa formação. Mas, respondendo sua pergunta sobre a oferta de mão de obra, né? Eu percebo que tem bastante engenheiro que não tem conexão com esse tema, né? E também ou sabe muito superficial. Então, eu acabei, às vezes, pela prática, orientando alguns engenheiros formados na parte de prevenção e combate a incêndio, né? E comecei a perceber como é importante o engenheiro, até o arquiteto também, saber esses itens e esses meandros do prevenção e combate a incêndio, conhecer as ITs na hora de executar uma edificação, um projeto, porque às vezes um dimensionamento de uma janela, uma distância de uma janela pode impactar num item de instalação de hidrante desnecessário, por exemplo, né? Ou um controle de fumaça numa escada porque o cara não dimensionou a altura correta da janela. Então, eu achei muito interessante ter esse conhecimento. Mas eu tive a grata surpresa de conhecer pessoas ao longo do caminho que agregaram muito no meu trabalho, assim, engenheiros que... Conexão É tudo, né? É tudo. Quem não tem conexão... Nem cérebro vende. É movido de conexões, então... A gente escolheu um nome bom para o nosso programa, conexão, né? É tudo. Verdade. Bom, Antônio, eu queria entrar um pouquinho mais na questão técnica. Perfeito. Existe diferença entre processo de certificação de bombeiro? Área mínima, simplificado? Existe essa diferenciação? Existe sim. Falando de projeto, né, o Corpo de Bombeiros, a partir de 2019 ou 2020, não tenho certeza, ele mudou a regra da metragem. Você, a partir de 750 metros, você era obrigado a fazer um projeto técnico para ser avaliado pelo Corpo de Bombeiros. E, claro, já começava a exigência de hidrante e essas informações. Hoje, a partir de 2020 até hoje, já não é mais assim. Mantém-se as exigências da prevenção e combate a incêndio, hidrante, tudo que for, as medidas de combate a incêndio se mantém, mas não precisa mandar projeto mais com 750, só a partir de 1.500. Antônio, mas, por exemplo, eu tenho um imóvel aí de 1.200 metros quadrados. Eu vou ter que ter o hidrante. Sim.
Só que aí eu não preciso mandar o projeto de como foi feito esse hidrante. Não precisa. E como é que eles vão avaliar isso pra gente? Vistoria. Na vistoria, eles vão ver se o hidrante está instalado, se o dimensionamento está correto, se a mangueira atende o caminhamento, mas não precisa de projeto. É até curioso. Mas porque... em algum momento você cita que, por exemplo, você vai fazer um CLCB, que é um simplificado. Você cita que para aquele ambiente você vai colocar um hidrante, como é que é isso? Você cita, porque nas medidas, quando você vai preencher o formulário lá, vai ter iluminação de emergência, vai ter hidrante. E quando você coloca a metragem no sistema, o bombeiro já diz o que tem que ter. E quem dimensiona a bomba para alimentar o sistema do hidrante? Aí tem que fazer o cálculo hidráulico e mandar para eles também. Eles pedem também. Mas quando eu falo projeto técnico, você não precisa seguir o que tem na IT01 lá, todo o trâmite de um projeto, Projetual. planta, assim. Sim, perfeito. Mas mesmo assim, eu acredito que é necessário, se for um imóvel novo, por exemplo, é necessário ter o projeto até para montagem, né, do equipamento, da montagem dos hidrantes. Pelo menos o executivo, né? O executivo, né? Tem que ter. Mas não aprovado. Não é obrigado a passar para o bombeiro. Ele não vai seguir o procedimento, o protocolo de um projeto técnico para VCB. O que você mandar mais para o bombeiro é ótimo. Então, se você mandar lá um memorial dizendo qual a pressão, vazão, qual que é o isométrico, num PDF, ele vai aceitar, mas porque não é obrigatório mandar mais. Tá? Isso é interessante. É verdade. Então vamos lá, só para ficar claro. Os profissionais que nos acompanham aí, até 1.200, até 1.500 metros quadrados, você consegue fazer o sistema simplificado. Simplificado. Preenchendo todas as planilhas, Sim. se tiver bomba, com vazão e com tudo. Acima de 1.500, aí já é obrigatório um projeto para aprovar. Aí tem a parte de aprovação primeiro. Mas isso não tira a necessidade de um projeto mesmo abaixo de 1.500, orientação, instalação, quantificação. Na prática, você pode fazer um projeto para o seu cliente até para uma edificação de 200 metros quadrados. Perfeito. E a vantagem disso também, né, Antônio, é que você paga uma taxa só, né? Só a taxa de vistoria. Sim. Aí você não teria a taxa de avaliação de projeto, né? Quando passa de 1.500, você tem duas taxas, né? A taxa de aprovação, de análise e aprovação de projeto, e o tempo também que o seu cliente vai ter que esperar essa aprovação para depois caminhar para a vistoria. E hoje a taxa é por metro quadrado, né? Metro quadrado. Quais são os itens para um projeto abaixo de 1.500 metros que são obrigados você a preencher? Primeiro item, a primeira coisa que você tem que pensar para responder essa pergunta é qual é a ocupação e qual é a altura da edificação e o número de pavimentos, né? Porque para itens de prevenção e combate a incêndio, você mede a altura de uma forma. Para definir o dimensionamento de rota de fuga, é de outra forma. Então, tem essas análises. Mas, assim, abaixo de quanto? 750 metros? Não, independente, em qualquer situação. Qualquer situação. É. O máximo que vai chegar aí é, dependendo da altura, vai começar a ver o tipo de escada, se ela vai ser uma escada enclausurada, se vai precisar hidrante ou não. Dependendo da compartimentação que esse espaço tem, se for um vão muito grande sem compartimentação, pode entrar sprinkler. Perfeito. Entendeu? Então, essas são as... E você falou pra gente aqui que depende da ocupação, né? E depende da altura, né? E você falou que o dimensionamento é um pouquinho diferente quando é rota de fuga e quando é a altura que o bombeiro exige para até classificar o seu imóvel, né? Quanto que essa rota de fuga, quanto que a pessoa pode percorrer até chegar na saída do imóvel? De cabeça, assim, eu não lembro muito bem por quê. O que acontece? Você tem que ver se quando você manda o projeto para o bombeiro, se você está tratando de população fixa, se você layout fixo, né, que fala. Se você colocar ali cadeiras e mesas, ele vai contar por aquele número de pessoas, mas na prática é por pavimento esse cálculo, tá? Só a última porta, que é a de descarga, que ela é dimensionada por toda a edificação, né? Pela soma de tudo, mas você tem que ter um dimensionamento por pavimento. Eu estou com um caso com um cliente que é o seguinte, ele pegou um andar inteiro e fez o layout fixo, mandou para o pessoal do prédio, que sabia o que estava fazendo, e chegou à conclusão que, pelo número de funcionários que eles mostram nas cadeiras e salas, eles teriam que abrir
10 centímetros na porta de emergência. Aí, se você abre a porta de emergência 10 centímetros para fazer a unidade de passagem no cálculo, você ia ter um degrau que ia ficar no meio, entrando na porta. Aí você tem que quebrar um degrau. Se você quebra um degrau, você tem uma fórmula lá que você tem que fazer todos iguais, não pode ter desnível. Então, ia ser quase 1 milhão o trabalho. E aí tem esse cálculo também, que é o caminhamento da rota de fuga. Pelo tamanho que ficou o pavimento que eles pegaram inteiro, da parede mais distante até a porta da escada de emergência, deu mais de 30 metros. Então tem isso também. Então aí você pode compensar, Eduardo, respondendo sua pergunta, adicionando compensatórios. Se passou de 30, mas você coloca lá um detector de fumaça, mesmo que não era obrigatório, aí cai para 25. Ah, mas ainda não é suficiente. Então vai ter que pôr sprinklers. E aí você compensa esse caminhamento. Tá? Então, é tão interessante, né, esse processo de análise de bombeiro, porque a gente vê que tem muito aventureiro que trabalha. Tem demais. E aí entra naquela situação que você falou. O cara entra lá, faz um estudo. Como o bombeiro não exige que o profissional que está colocando lá o estudo seja um técnico, qualquer pessoa coloca. Aí o cara toma um comunique, ele fala, não, o bombeiro que deve se enrolar. Por quê? Porque entra nessa questão aí que o cara fica perdido. O que eu percebo é assim, muito engenheiro pega para fazer o simplificado. Sim. Então, o simplificado é tranquilo, porque você, a maioria das vezes, não tem vistoria, né? CLCB, né? CLCB, a maioria não tem vistoria, porque eu já vi CLCB com vistoria. Se eu já peguei errado, também. já pegou CLCB com vistoria. A maioria não tem vistoria. O que acontece? O profissional lá pega, só que toma o primeiro comunique, igual o Eduardo falou, o que acontece? Fica perdido. Ele trava. Aí ele começa a buscar um outro profissional engenheiro que vai ajudar ele a desenrolar isso aí. Aí ele cobrou R$300 para fazer um CLCB, o cara vai cobrar 500 dele, tem que pôr 200 do bolso. É, por aí mesmo. Por quê? Porque não conhece as ITs, porque não conhece o processo, porque não conhece o sistema. E não sabe nem argumentar com o Corpo de Bombeiros. Atualmente, eu acumulei uma bagagem que, assim, eu argumento os comuniques baseado nas ITs e no decreto. Perfeito. Então, assim, e os bombeiros acatam. Quando você menciona o tópico daquela IT, o decreto, a IT, por que você está usando aquilo, qual que é a compensatório que você usou, ele vai acatar. Porque se ele não acatar, sobe para uma outra esfera, que é a comissão técnica. E aí os superiores dele vai acatar e vai ficar feio para ele. Então, se você tem argumento, o cara que está aventurando, na hora que ele recebe o comunique, é o que você falou, Eduardo, a perna dele já treme e ele não sabe mais o que fazer. Exato. Eu vou comentar um caso de uma situação que a gente teve em uma aprovação de um bombeiro para um grande galpão. Uma rede de supermercado, a gente fez. E aí, o bombeiro estava exigindo o sprinkler. E aí, o que você falou, conhecendo a IT, o que a gente fez? Nós compartimentamos, reduzimos a área, e aí colocamos uma porta corta-fogo, resolveu Acabou. o problema. Então, assim, isso é o diferencial do profissional. O profissional, às vezes, eu já isentei hidrante somando os banheiros e o vestiário. Faltava uma metragem que eu sugeri para o cliente colocar azulejo até a parede e virou área fria. E aí você calcula e soma e desconta. Né? Então, às vezes, um telhadinho que o cara coloca numa garagem para cobrir 5 carros está dando a somatória do hidrante. Antônio, a gente percebeu que desde daquele incêndio que teve na Boate Kiss, se não me engano foi 2014. Eu sou péssimo com data, viu? Sou péssimo então, de data. eu não lembro muito Eu bem, vou mas até olhar aqui. desde aquele incêndio na Boate Kiss, a gente está vendo que o bombeiro está com uma exigência maior nos locais principalmente nos locais de reunião de público, né? Igrejas, salões de festas. Categoria F, né? A categoria F, onde você reúne um público grande, né? Hoje, qual que é a exigência maior que tem nessa categoria? Só para constar, 27 de janeiro de 2013. 2013, eu errei um pouquinho. Mas estava perto. A Lei Kiss, ela veio mudar algumas coisas, por exemplo, o pessoal fazia AVCB só para tirar o alvará e acabou. Bom, o alvará está vigente, eu não me preocupo mais, e se um dia vir aqui questionar o bombeiro ou tomar uma multa, eu corro atrás. O brasileiro atuando em cima do
entre aspas, do incêndio, né? A Lei Kiss, ela quer mudar isso. Em algumas cidades já acataram que o alvará vai vencer no mesmo prazo que vence o AVCB. Então, aí toda vez que você for renovar seu alvará, o AVCB tem resistência de alguns municípios, algumas cidades, tá? Mas está aos poucos sendo implantado. E com relação ao grau de exigência, o bombeiro sim ficou mais exigente, né? E ele também, aquele incêndio que teve naquela creche, que uma professora tentou salvar os alunos, então aquilo também foi determinante para somar junto ao Hotkeys e eles pegar muito na questão de acabamentos e revestimentos. Então, o laudo SEMAR hoje está sendo muito pedido por conta que lá nessa creche as maiores lesões foram do forro que foi derretendo e caindo nas crianças, né? Então, eles aumentaram sim. Uma coisa que está acontecendo eles estão revendo classificações. Então, você entra com a VCB e você fala assim, aqui é um albergue, um abrigo de adolescentes, e eu vou entrar com a classificação A3, até 16 leitos, né? Porque não tem cozinha individualizada no quarto e tal. E aí você fala, já é o terceiro AVCB que eu faço para esse cliente, está aceitando. Chegou nesse agora, eles falam, não, vamos mudar essa classificação para H2. Entendeu? Aí você vai argumentar, mas não existe uma lei que fala assim... um erro administrativo, ele tem que se manter errando, né? Se os caras reviram, falou, não se aplica mais, aí mudou todo o grau de exigência desse cliente meu, que já vinha com A3 até hoje, agora tem que fazer brigada, tem que fazer o gerenciamento de risco. Então, mas é o jeitinho que o pessoal vinha tirando, não consultando a questão técnica, fazendo daquele jeito, acochambrado. Levou a alguns sinistros, né? E esses sinistros provocaram a legislação para que ela fique mais robusta, mais técnica. Até mesmo para poder, Eduardo, acho que responsabilizar o corpo técnico envolvido. Porque não é possível, né? Que você tenha um sinistro, aí você olha, onde tem que ter atuação técnica, você não encontra um profissional para você responsabilizar, porque a função dos órgãos reguladores é exatamente isso, fiscalizar questões relacionadas àquilo que eles regulam. No nosso caso, o CREA, que é quem nos regula, um profissional que tenha tido uma atuação fora do escopo de acordo, ele incorre em ética. Então, é tudo hoje uma rede interligada, né? Sim. E eu percebo, Eduardo, que tem uma coisa que precisa se mudar na cultura e na cabeça de alguns engenheiros, né? E graças à falta de braço do Corpo de Bombeiro, não sobra muito para alguns engenheiros. Muito engenheiro assina RT sem ver se o local tem... Porque uma da RT principal é equipamento, instalação e manutenção de equipamento de prevenção de incêndio para você dar entrada. Sim. Sem essa RT não dá entrada. Salvo imóvel de 200 metros quadrados, um pavimento, saída para a rua. Esse aí isenta RT. Mas a maioria não isenta. E aí o cara... faz aí. Você quer trabalhar dessa forma, você tem que ter um parceiro que você tem certeza que foi lá, tirou foto, mostrou, validou. Porque é sua RT, cara. Entendeu? E o bombeiro, às vezes, e tem algum pessoal que trabalha nessa área, que quando o bombeiro vai fazer a vistoria, as coisas não estão lá. Nesse momento, se o Corpo de Bombeiros denunciasse ao CREA, muitos iam cair. Porque o bombeiro olha e fala, não tem nada, vem e coloca. Mas ele já tem uma RT falando que tinha. Então, tem algo errado aí, que não tem alguma coisa aí que precisa ser validada. Sim. O que a gente precisa ter no mercado é a responsabilidade, né? E a ética, que o Edu acabou de falar aqui pra gente. O que a gente vê bastante, assim, é até uma coisa ruim da nossa profissão, né? É aquilo que você falou, não só com laudo de bombeiro. Você vê isso em reforma de apartamento, sim. Você vê isso muito, a pessoa emitindo a RT sem ir no local. O básico é você vai no local ver o que está acontecendo. Porque é o seu nome que está lá, é o seu documento que está lá, é a sua responsabilidade. A RT, anotação de responsabilidade técnica. Então você é o responsável, o engenheiro responsável, que vai assinar por aqui. Criminalmente. Exatamente. E me fala uma coisa, Antônio, nesse percurso todo que você tem aí, nessa sua bagagem toda, o que você achou de mais esdrúxulo, de mais absurdo que você já viu nessa área aí de bombeiro?
É, umas coisas bizarras, né? Eu já fui numa escola, tá? Por questões éticas eu não vou falar qual que é, mas eu só posso dizer que é uma escola de alto poder aquisitivo, os clientes, tá? Que eu fui fazer uma vistoria para uma renovação e eu percebi que a pessoa, o administrador, ficava andando atrás de mim e não queria que eu fizesse a minuciosa. Eu faço a minuciosa. Eu quero ligar a bomba, eu quero ver pressão, vazão, eu quero ver tudo, né? Detalhe, não tinha a bomba d'água. Então fica uma provocação para os pais. Bomba de hidrante, não hidrante, tinha não bomba? tinha o hidrante. Porque é o que se vê, não é? Mas a bomba não existia, tá? E a coisa da bomba é tão séria que a Eletropaulo, ela tem uma caixa específica só para o sistema para bomba. A Tem que ser elétrica é protegida ainda, né? separada, ser protegida. Então, assim, é uma provocação que eu faço aos pais, né? Quem tem filho aí, às vezes deixa o filho na escola, se preocupa com a perua, com a mensalidade, com a propaganda, mas tem duas coisas que ele não se preocupa. A escola tem a VCB? A escola tem a Lei Lucas, que é uma lei federal de 2018, que obriga que todas as empresas, ou escolas, ou recreação, ou buffet, que tenha contato com criança e adolescente, 1/3 do quadro tem que ter formação em primeiros socorros, porque uma criança morreu com uma salsicha na escola. Uau. Essa lei eu não conhecia, cara. Então, assim, o que eu faço hoje quando eu dou treinamento de brigada de incêndio? Eu vejo que é uma instituição de ensino. Falo, olha, você tem uma brigada de 4 horas, que já tem primeiros socorros. A Lei Lucas exige alguns outros itens do primeiro socorro. Vamos fazer uma de 6? Eu já te faço a Lei Lucas e a brigada junto, porque tem criança que tem vida, né? Então, esse é um caso, uma escola sem bomba, né? E o outro, porque aí você fala assim, não é um problema de equipamento, não é que ele colocou tudo e alguém cortou, levou um esguicho, porque pode acontecer. Pode. Né? Não, ele não pôs a bomba. É uma coisa... Como é que aprovou? É lá de cima, né? E um outro caso foi numa casa noturna na Augusta que eu fui, que começaram a criar um problema lá por conta da carteirinha do Covid, né? Foi naquela época que começou a liberar, né? O aniversário do pessoal que trabalha com a minha esposa. E aí eu achei muito truculenta a forma que eles estavam cobrando. Tinha gente que estava no aplicativo tentando ver a carteirinha de vacinação. Falei, nossa, estão cobrando isso? Né? Me deu um estalo. Falei, será que tem a VCB nessa casa? Né? E aí eu fui e não tinha VCB. E o gerente ficou maluco. E eu falei assim, agora eu quero andar na casa e ver todos os extintores. Aí ele falou assim, mas você é o quê? Eu falei, eu sou bombeiro civil, mas isso que eu estou fazendo qualquer cidadão pode fazer. Tanto é que o AVCB, por lei, ele tem que ficar na entrada, exposto, né? E ele tem um QR Code para você validar se não é um material de Photoshop, né? Então, aí eu andei tudo e fiquei naquele dilema, Eduardo. Eu fecho e aí eu vou separar, porque era a festa da minha esposa e os funcionários, né? Ou eu fico na casa. E aí foi quando eu cheguei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, tá tudo errado, mas eu quero ir na saída de emergência, porque eu lembrei da Boate Kiss. Bati a primeira porta, abriu, e a segunda? Tá trancada. Ou seja, você ia ficar no corredor. Ou seja, quantas... Aí você olha pro forro de... de isopor, cara. Meu Deus do céu. Nem é isopor anti-chama, é isopor normal. Aí eu falei assim, olha, faz o seguinte, abre essa porta, deixa aberta, porque se não abrir, aí eu vou chamar a polícia e o bombeiro. Aí abriu. E aí, daquele dia em diante, eu pensei, nossa, todo mundo que está aqui só tem um cara pensando em prevenção e combate a incêndio aqui. Por quê? Só acontece na Boate Kiss, só acontece naquela creche lá no interior de São Paulo. Não, a gente tem que ter essa visão. E você vê que interessante, né? O cara tem o alvará de funcionamento, ele funciona. Funciona. O AVCB já estava vencido. Mas não existe uma relação entre alvará de funcionamento e o CLCB. A prefeitura exige o CLCB para renovar, não existe? Sim, existe. Que a lei Kiss obrigou a fazer isso. Perfeito. Antes da Kiss, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, Antônio. Existe algum número, existe algum canal em que a gente possa denunciar um estabelecimento? O próprio bombeiro, né? 193. Você pode ligar e fazer a denúncia. Ah, que bacana. Então é bom o pessoal saber, né, que está nos ouvindo,
que entrou no lugar, você viu que não tem o AVCB, ou que estava com o AVCB vencido, ou que está irregular, tem esse canal para que eles possam fazer a denúncia. Muito mais importante se preocupar se a caipirinha é de saquê ou de pinga, antes de começar a tomar, se preocupa se o ambiente está seguro. Pois, Exato, com certeza. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, eu percebo uma coisa que me incomoda um pouco. O poder público, ele exige muito dos comércios, das indústrias, tudo. Mas nos próprios prédios públicos, eu percebo que isso não é levado tão a sério, né? O AVCB, você vê muitos extintores vencidos em prédio público. Eu percebo isso, porque eu também trabalho nessa área e é aquilo que você falou. Quando você começa a trabalhar nessa área, você é a única pessoa que começa a olhar. Sim. Você passa por um extintor, você olha se ele está na validade, você passa por um documento de AVCB, você já dá uma olhadinha se como é que tá. Você olha num prédio grande, você fala assim, olha, mas um prédio enorme, não tem um hidrante no prédio. Então, se tem hidrante, não tem mangueira. Se tem mangueira, não tem bico. Então a gente percebe que os prédios públicos, e no geral, tá? Não estou falando prédio público em Mauá ou em Santo André, estou falando no geral. Muitos prédios públicos, eles não... Eles cometem muita gafe, assim, nesse ponto, né? Nem a gafe, né? Uma questão irregular, né? Sim. Você percebe isso também? Você já percebeu isso? Não só percebo, como já fotografei, já mostrei para o atendente. Falei, olha, você está com o extintor aqui de 2018. Entendeu? Só sabe a importância de um extintor na validade funcionando quem precisa. E aí é que está o problema. Eu precisei no carro, eu utilizei e deu certo. E se tivesse vencido e não funcionasse? Que é onde acontece. O sinistro está aí, né? Uma coisa também... Negligência. Uma coisa também, Eduardo, que está sendo muito forte aí, vindo forte principalmente para a indústria, é uma pressão que está vindo das seguradoras. Então, assim, eu não tenho AVCB, não estou atrás disso. Aí, quando o cara vai fazer o seguro do imóvel, o cara fala, cadê a AVCB? Vou falar que não só para a indústria, tá? Eu já tenho visto comércio. Residências. Sim. Tá? Você falou assim, por exemplo, residência unifamiliar não precisa. Mas já vejo residência que a seguradora ela baixa bem o preço se o cara tem uma proteção contra incêndio. Principalmente condomínios. Mesmo aqueles condomínios que tem divisão, sabe? Não estou nem falando condomínio de casas que são aquelas casas juntas. Mas aquelas casas bem separadas, condomínio de um padrão médio para alto, eles também... Muitas vezes, se ele tem o combate Você fala a incêndio... condomínio horizontal, né? Exato, condomínio horizontal. O horizontal, você pode fazer a VCB das áreas comuns. Sim. Eles você é obrigado a fazer. Obrigado a fazer. E o bombeiro desconta a metragem dos imóveis. Antes era para a área comum, mas você somava os imóveis, então a taxa ficava muito alta. Agora não soma mais os imóveis, só a área comum mesmo, tá? Voltando para a parte técnica aqui, o que o Eduardo falou que é interessante. Existe alguma situação construtiva, você que está graduando em engenharia civil, que tem relação direta com questão de combate a incêndio? Sim, eu estou com um caso complicadíssimo fazendo. É um anexo de um hospital que ele fez ele aproveitou um imóvel que já tinha e a arquiteta ou engenheiro, eu não sei quem que atuou, dimensionou a escada de emergência baseado na IT11, mas a IT11 tem uma nota lá que em 2019, ela mudou a largura da escada para a área hospitalar. Então tá lá, até mesmo se você for ler a IT43, que fala sobre edificações existentes, que tem muita flexibilidade, exceto, tá lá, hospital tal, H3, né? E aí ele pegou e fez o quê? Ela fez de 1,20. E o mínimo é 1,65. Então, assim, eles estão com um prédio, uma edificação de 3 pavimentos. Com uma escada de 1,20 m que não vai sair de certidão de bombeiro. Tá uma loucura. Existe jurisprudência aí, mas você tem que fazer um monte de coisas, que é o que a gente está fazendo lá. Vai ter que ter troca de fumaça, sistema de exaustão, compartimentação. Vai ter tanta coisa. E outra coisa que ela não dimensionou corretamente, as janelas. Então, o fluxo de fumaça, agora o cálculo de troca de ar vai mudar totalmente. Ela deu sorte de colocar um dos elevadores dentro,
ele sai na escada de emergência. Então, você pode tratar ele como um elevador de emergência, se você reforçar as paredes lá e ele está enclausurado. Então, Explica só, reforçar a parede. para aguentar mais tempo de fogo. Tá? Esse tempo é mínimo, qual E tem de 90 Minutos, né? minutos, 120, né? Então, Ok. tem de 30, então você tem que Que é o tempo suficiente para a pessoa abandonar o prédio, né? abandonar o prédio. Perfeito. Então, vai ter que fazer área de... esqueci o nome agora. Clausura. É uma área que você fica, no caso de uma emergência, de incêndio, você fica ali como um abrigo. Sim. Então, dividindo Tipo uma contenção. uma contenção. Então, assim, complicou tudo. A gente está pleiteando e já voltou algumas vezes. Talvez tenha que entrar até sprinkler, porque o bombeiro vai cobrar tudo para compensar esse erro de... Perfeitamente. Entendeu? Então, o profissional de engenharia ele tem que estar ciente de, tá, estou subindo, o que tem do lado. Outra coisa, qual que é a distância? Às vezes você sobe um predinho e todo mundo fala assim, mas se eu subir esse prédio tem mais de 750 metros, tem que pôr hidrante. Não sei, você compartimentou ele? Você colocou, o teto está com... A cobertura tem um isolamento de uma parede corta-fogo. As janelas das edificações têm uma distância mínima de 2 metros nas faces. A edificação de frente, você fez o cálculo de área de projeção lá, que você calcula as janelas e vê quanto que vai ser a radiação. Se você fizer tudo isso, você consegue ter um imóvel lá de 3.000 metros quadrados, compartimentado, sem hidrante. Então, olha o quanto que muda de redução financeira, de investimento. Porque hidrante, você está falando de reserva técnica, bomba, caminhamento da tubulação, vai embora, né? Muita coisa. Está lá na reservação de água mínima, que são 8.000 litros, né? Esse Depende cálculo do caso, depende da edificação também. Então, mas o mínimo é 8.000. Antônio, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Vamos supor que você tem um imóvel lá, industrial, tudo, ou um imóvel, um clube. Vamos supor um clube, vou dar até um exemplo melhor. Ele não tem o local para fazer a caixa d'água. Ele pode usar a piscina como caixa d'água para combate a incêndio? Nunca vi esse cenário, Eduardo. Se você vai inutilizar ela, certo? Ela não vai ser mais piscina. Você vai usar ela, vai transformar ela numa reserva técnica, é isso? Eu vi Eu alguma conheço um coisa caso nas também. ITs que você, por exemplo, você pode usar rio, você pode usar lago, você pode usar até piscina para fazer isso, para fazer reserva técnica Interessante. de água. Vou anotar porque isso é uma coisa que eu quero Eu ver. conheço, inclusive, uma escola que tem uma piscina e a piscina é reserva de água de incêndio. Reserva técnica de incêndio. Eu achei bacana, porque até a água do lago, a água do rio, se passar um rio do lado da sua empresa, você pode usar ele como reserva técnica. É muito importante saber essas brechas, né? Porque numa dessa, até comercialmente, você mostra para um cliente que você tem esse portfólio e o outro que foi lá falou, não, você tem que colocar uma caixa aqui e tal, e você vai, o Eduardo lá e fala, olha, baseado nessa IT e tal, não precisa, você fecha o negócio. Entendeu? Então, e olha como é interessante, né? Eu vim aqui para falar do conhecimento, estou saindo um conhecimento novo Não, aqui. Conexão. O mais bacana disso é a troca de informações, né? A troca. Eu mesmo, muitas vezes, o Antônio, ele sabe, eu consulto o Antônio nessa questão de incêndio, ele me consulta às vezes, então a gente consulta outros profissionais, né? E a gente sempre está precisando de alguém mais técnico, alguém que seja mais, que já passou pelaquela situação, na verdade, né? Sim. Porque a gente aprende quando passa pelaquela situação, né? E eu acho legal o Eduardo que está representando aqui a CEAM, que as entidades de classe ela tem um poder de fazer aglutinar conhecimento entre os membros, né? É um trabalho que às vezes o profissional ele olha e fala assim, por que eu vou fazer parte de uma associação? Não é? Só pago uma taxa. Tem esses pensamentos. Eu faço parte do CDL de São Mateus, que é dirigentes lojistas, né? E às vezes os lojistas perguntam isso, mas assim, quando você tem uma entidade de classe que favorece essa troca, representa o profissional no poder público, tudo é onde vai fazer o diferencial para o negócio. Eu vou aproveitar, deixa aqui do Antônio, e já vou fazer o nosso merchanzinho. Para os profissionais de Mauá que estiverem ouvindo, acessem www.aceam.org.br. No site, nós temos lá o Associe-se
Agora ainda nós não estamos cobrando a mensalidade ou anuidade. A gente está buscando algumas parcerias, alguns convênios para que a gente possa trazer esse tipo de networking para a associação também. Então é isso. O associativismo é legal. Foi nele que eu entrei no mundo do CREA. Hoje, inclusive, eu atuo como conselheiro por intermédio desse associativismo, por intermédio desse network. Edu, fala uma coisa aqui pra gente. Só engenheiros formados podem se associar? Como é que funciona? Não. Excelente pergunta. Você pode, como estudante de engenharia, estudante das áreas de tecnologia, geociências, pode estar aí também entrando, porque tem uma iniciativa muito interessante que o CREA São Paulo fez, que é por dentro do CREA. É um sistema de estágio. É um estágio assistido. Todo o estudante que vai ingressar aí na carreira, que vai ingressar no sistema, ele conhece como é que funciona todo o processo da nossa entidade. Desde os processos de câmara, toda a parte como é que ele funciona. É muito interessante. Então, nós temos um programa chamado CREA Jovem, que é para agregar esse pessoal aí da... Então já vou fazer o convite para você, Antônio, se associar. Jovem mesmo, né? Exatamente. Jovem E como, é mais tempo. como estudante aí de engenharia civil, que você se associe Perfeito. aqui à nossa entidade. Perfeitamente. Merchan feito, só lembrando que isso aqui, esse podcast, ele é uma parceria entre a Associação de Engenheiros Agrônomos e Tecnólogos de Mauá com o CREA São Paulo. Perfeito. Vamos voltar aí aos nossos assuntos polêmicos, né, Antônio? Uma vez eu fui ter uma empresa, uma grande empresa, tá? Ela fazia filtros de carro. E eu fui lá visitar, porque eles estavam pedindo uma renovação de AVCB. E o que aconteceu? Eles tinham uma tubulação lá de incêndio. E para passar uma máquina, eles cortaram a tubulação de incêndio e deixaram lá. Ficou anos e anos lá. Então, tá tudo lá instalado? Tá, só que a tubulação estava cortada onde eles precisaram passar a máquina. Você já pegou alguma coisa desse tipo? Sim, eu já peguei. Você pega o projeto, né, que foi aprovado no bombeiro, o sistema de hidrante faz um caminho, passa por um aéreo, é tudo bonitinho. Na prática, no executivo, o pessoal que foi instalar passa totalmente diferente, até a reserva técnica é outra, em outro local, mas não sei como, ou talvez o bombeiro com essa normativa que tem 10 minutos para fazer uma vistoria, foi lá e olhou e foi embora. Então é incompatível, né? E uma coisa que você falou, fala-se muito, preciso renovar meu AVCB. Só que poucos profissionais sabem a diferença entre renovar, atualizar e substituir. São coisas diferentes que impactam financeiramente diferentes. E o processo, às vezes, é totalmente diferente. Tá, explica cada um deles para a gente. Então, assim, você vai atualizar um projeto, é quando você tem um projeto técnico no Corpo de Bombeiro e você fez alguma alteração de layout. Né? Na prática, você, profissional, tem que identificar se está batendo ou não. Então, o que eu faço hoje, Eduardo? Quando eu pego um projeto técnico que já está lá no bombeiro aprovado, que o cara fala que é só renovação, eu falo assim, olha, eu preciso de uma procuração porque eu quero pegar o seu projeto lá. Porque se eu não fazer o confere aqui, eu não sei dizer se é uma atualização ou uma substituição. Não sei se está igual, porque o cliente vai falar para você que está igual. Sim. Né? Vai falar que está igual. Aí chega lá, você vê, opa, essa compartimentação não existia. Às vezes, a alteração de layout, ela não vai impactar. E aí continua sendo uma renovação. Mas você precisa avaliar isso como profissional. Né? Porque o bombeiro, ele te dá um AVCB, mas se você ler as letras pequenas, está escrito lá que tem um responsável. O dono do imóvel responsável pelo uso também é responsável de qualquer alteração que venha fazer. Então, o pessoal não se liga nisso. Acha que o Eduardo vai lá e dá uma RT no AVCB, naquele dia estava daquele jeito. Ele foi. Aliás, uma coisa que eu sempre faço nas minhas RTs, no campo de observação, é colocar assim, essa RT foi emitida na data tal, neste dia todos os equipamentos estavam funcionando, todos os equipamentos de combate a incêndio estavam ok de acordo com as normas e a responsabilidade da manutenção desse sistema é do usuário do imóvel. Aproveitando aqui, teve uma mudança no preenchimento de RT, a parte de bombeiro ficou bem afetada.
Agora, todos os CREAs, eles têm uma tabela chamada tabela TOS, que é a tabela de obras e serviços. Então, se você vai emitir uma RT de bombeiro aqui em São Paulo e for emitir uma RT de bombeiro lá em Minas, os mesmos itens serão preenchidos. Então, tirou alguns itens e colocou. O que o pessoal do CREA São Paulo e de outros CREAs estão sugerindo? Todas aquelas observações que você fazia nos serviços, você coloca no corpo da observação. Então, você vai colocar lá, de materiais. Eu não vou lembrar se na tabela toda, porque eu não faço de incêndio. Tirar o item materiais, então você tem que, na observação, você tem que descrever esses campos. Sim, eles unificaram o sistema no Brasil inteiro, deu uma modificada. Eu até tive algumas conversas aí com o Antônio a respeito disso, tempo atrás, porque a gente ficou um pouquinho meio perdido, né? Na hora que você emitia um novo, você falava assim, onde está agora na RT? Mas estamos nos adaptando, né? E aí tem continuando nessa diferenciação, aí você pega e aquelas alterações de layout, por acaso, elas agora impactam no caminhamento do hidrante, impactam qualquer medida de prevenção e combate a incêndio, aí já você tem que partir para uma substituição. Perfeito. Ou o cara tá lá, ele deu entrada como J3, que é a parte de depósito, de médio risco, e agora ele está armazenando itens que classifica como J4. Não é mais o mesmo AVCB, mudou. Mudou completamente. Até legalmente não tem mais o mesmo valor. Entendeu? Então tem que... Quando o cliente fala assim, eu preciso é só uma renovação, eu falo, eu tenho que ir aí. Tem que ir aí, velho. Você tá vendo? Isso é importante para o profissional, Edu, porque o que ele está falando, muitos profissionais aceitam só fazer a renovação. E aí, se por um acaso não era uma renovação, ele renova, tinha que ter uma substituição, ele não fez e dá um sinistro, e aí? Exato. Antônio, por exemplo, uma empresa que ela foi lá, tirou o AVCB, né, num galpão. O AVCB está válido lá por 3 anos, por exemplo. Aí a empresa mudou de lá, entrou uma outra empresa e alugou esse galpão e fala assim, eu já tenho o AVCB do galpão. Vale? Se for o ramo de atividade, tem precedente sim. Você pode pedir alteração do responsável pelo uso, mas daí você vai precisar que o anterior te dê acesso a uma procuração para você. Ou o proprietário do imóvel também pode, tá? Porém, mudou a atividade, ele é obrigado a fazer um novo AVCB. E aí eu vejo assim, eu estou ganhando muito mercado, Eduardo, trabalhando com essa transparência que deveria ser prática, mas não é no mercado. Então, o cara me liga e eu falo, não, cara, você não precisa tirar um AVCB novo. Como não, cara? Não, isso aqui é só R$41 a taxa do bombeiro, mas eu cobro meia horinha aqui e já está resolvido. Puxa, sério? Mas esse cara, ele aceitaria um orçamento de um AVCB novo, porque ninguém sabe disso aí. Né? Eu peguei um caso agora na Ciban, um amigo meu me ligou, falou assim, Antônio, e eu que fiz o AVCB anteriormente, ele me deu uma ficha cadastral que no endereço dele tinha a letra A como complemento. Eu me baseei nisso. Né? Mandei tudo, passou, veio um fiscal agora, caçou um monte de coisa, procurou, não achou nada errado. Fiscal de prefeitura. Prefeitura, e falou assim, mas seu AVCB está falando aqui que é um número tal, complemento A, mas seu IPTU não tem isso. Aí fui olhar IPTU, realmente não tinha. Aí o cara me ligou, tal, não sei o que, tal. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver isso para você. Não, eu vou fazer outro AVCB com você. Não, tá bom, eu vou fazer, depois eu te passo o valor, não vai ficar mais caro que o anterior, não. Aí eu falei, então tá bom, pode fazer. Aí eu entrei lá, abri uma FAT, formulário de atendimento técnico, expliquei o caso para o bombeiro, mandei o IPTU falando que foi equivocado. E é CLCB, viu? CLCB também aceita alteração de FAT. Tem gente que acha que não. E aí, saiu agora, deferido. Ô, Antônio, quanto foi? R$41. Puxa, me passou já, tá vindo para cá. Contato do contador dele, que ficou impressionado com a velocidade, com a entrega e tudo, e com o custo. Que quer que eu vou lá tomar um café para apresentar para os clientes. Então, assim, é transparência, né? Transparência e eficiência, né? Conhecimento do fluxo, porque senão você trava com essa informação. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Esse seu raciocínio em resolver problemas, esse seu raciocínio em facilitar a vida dos seus clientes por o seu processo de eficiência, você acha que, de alguma maneira, esse seu método de pensamento te levou
para tomar a decisão de graduar em engenharia? Sinceramente, Sim. pode ajudar, mas não foi determinante. Eu acho que a minha visão empreendedora, sim. Né? Porque eu comecei com 10 anos vendendo coxinha na rua, né? Boa. Então, minha mãe fez eu virar empreendedor na marra. E com o tempo... E assim, eu acho que eu empreendo pelo fato de querer ajudar as pessoas. E isso, consequentemente, me traz retorno financeiro. Né? Minha mãe é muito assim. Minha mãe, se ela está num ponto de ônibus e escuta uma mulher falando assim, eu não estou conseguindo exame no hospital tal. Ela entra na conversa, ela vai até o prefeito. E aí você fala, ganha o quê? Nada. Então, eu acho que eu herdei isso dela. Uhum. E a satisfação que eu tive de mostrar para o cara que eu consegui resolver o problema dele sem esfolar ele, que não precisa ser assim, afeta financeiramente no bolso, mas me dá uma satisfação muito maior. E você ter um negócio seu, você acaba tendo que ter uma visão sistêmica. Então, quando o cara vem, eu me sinto no lugar dele. Pô, o cara só quer trabalhar e a mulher achou um problema da letra A. Eu tomei a dor do cara. E aí, eu me colocando no lugar dele, praticando o que eu acho que deveria ser uma religião, essa palavra, que é empatia. Sim. Você vai fazendo as coisas certas, as coisas voltam para você e vai andando. Que legal. Gostei disso. É verdade. Eu acho que quanto mais a gente faz pelo ser humano, mais a gente faz pelo próximo, mais retorno nós temos, né? Sim. Acho que a vida é assim, né? Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que você vê o futuro dessa parte de bombeiro, o futuro dessa parte? Você acha que vai ficar mais complicado? Você acha que vai facilitar? Como é que você vê aí? Eu acho que cenário, é né? natural e histórico no Corpo de Bombeiros que sempre vão surgindo medidas novas baseadas, infelizmente, em acidentes e coisas que vão acontecendo. Eu creio que vai ficar mais facilitado cada vez o trâmite. Eu acho que o trâmite vai ficando menos burocrático, né? menos Você quer burocrático, dizer? mais tecnológico. Hoje você já vê o bombeiro indo com tablet, Sim. fazer Vejo a vistoria. A inovação tem que fazer parte de tudo. Mas também eu estou com um processo no Rio de Janeiro que lá no Rio de Janeiro, então assim, tem eu acho assim, Eduardo, respondendo a sua pergunta, tem um grande caminho para os estados ficarem parecidos com São Paulo ainda. Entendeu? Entendi. Quando Porque hoje é tudo via online, né? Hoje você faz todo o processo, você não precisa emitir planta. São Paulo. É em São Paulo, né? Você não precisa imprimir a planta, né? Você manda a planta em arquivo digital. Hoje as respostas de IDFAT estão abaixo do tempo que a IT fala, a vistoria está mais rápida, né? Mas quando você vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, você depara com a situação seguinte: não tem nada digital. É verdade. Ou você vai lá, ou você não faz, né? A gente vê também isso na engenharia no geral, tá? A gente vê, assim, algumas prefeituras que ainda não tem um sistema digital, né? Então, a gente é obrigado a emitir 3 plantas para mandar um projeto para a prefeitura, aí dá um comunique, você emite mais 3, aí a pessoa esqueceu, quem está avaliando seu projeto esqueceu de um negocinho lá, você vai emitir mais 3, que é um absurdo. Olha o tanto de papel que você gasta. Sendo que hoje tudo é digital, né? Então, a gente tem que se adequar a esses novos tempos, né? Antônio, a última pergunta aqui, que o nosso programa está acabando, uma das últimas perguntas é o seguinte. Eu faço sempre essa pergunta para o convidado, né? Como é que você vê se essa questão da inteligência artificial vai chegar nos projetos de bombeiro, o cara vai chegar no chat GPT e vai colocar lá, olha, faça o projeto de bombeiro para mim, da meu imóvel, tal. Você acha que nós vamos chegar nesse ponto ou não? Eu acho que é factível. Não sei quanto tempo, mas, por exemplo, hoje o Via Fácil, se você for parar para pensar de uma forma mais rudimentar, ele já é uma inteligência artificial. Né? Uma inteligência artificial não, uma lógica. Né? Então, você começa a colocar lá metragem, ocupação, ele já vai te dizer, perguntando coisas relacionadas àquela classificação. Se você põe outra, ele já coloca outra. Você começa como CLCB, você falou que tem mais gás do que ele perguntou, já não é mais CLCB. Então, já existe ali uma inteligênciazinha, pelo menos humana, não artificial, mas que promove essa lógica pronta. Né? Mas, por exemplo, eu não vejo uma coisa muito absurda você subir uma planta em DWG,
né, do sistema do bombeiro, e aí você dizer qual a classificação de risco e tal, e ele já dimensionar os melhores pontos para ter um extintor hidrante. Eu acho que não seria uma coisa absurda. Sim, eu acho que assim, é uma coisa que viria até para ajudar os profissionais, né? Eu acho que isso não é fora de questão. Mas vai faltar, sabe o quê? O humano que pensa da seguinte forma. O cara me chama para fazer um AVCB. Eu chego lá e falo assim, ô queridão, para que você quer isso? Ah, é para abrir a empresa? Então deixa eu falar com o seu contador, porque se tiver uma divergência do que eu estou fazendo, do que ele está fazendo, vai gerar um problema que se as partes não conversar vai acontecer. Sim. Então isso eu acho que uma inteligência artificial não chega nesse nível. Não chega porque você tem que colocar a informação. Se a informação depende do ser humano, ele pode negligenciar ou omitir. E aí a inteligência artificial ela não tem essa percepção, ela não é feita para te enganar. Ela é feita para tomar ações mediante informações. E aí ela está restrita àquilo que você pergunta. Exato. E não o sistema todo envolvido, Exato. né? Então, o ser humano é fundamental em qualquer processo. Isso aí é uma coisa importante que eu queria deixar, viu, Eduardo? Se você estiver fazendo um processo de AVCB porque o seu contador está abrindo uma empresa para você, alinhe as partes. Porque você pode estar criando um conflito de uma coisa para o outro, tá? Mas o assunto, quando é bom, o tempo passa muito rápido, rapaz. Eu achei que foi bem legal esse bate-papo nosso aqui, foi muito interessante. Eu só queria fazer uma última consideração só, para perguntar para o Antônio. Antônio, diz para mim, hoje, para emitir CLCB ou para a pessoa poder fazer um processo como esse, quem pode fazer? Quem tem atribuição para isso? Em São Paulo, a abertura do processo você pode ser um cidadão e fazer o sistema, mas o envio de documentação precisa ter o profissional com a RT, o engenheiro. Ou engenheiro, ou arquiteto, ou técnico em edificações. Isso. Vai depender por exemplo, tem sistema de gás? Qual é o engenheiro que faz o teste de estanqueidade? Mecânico. Então, daí tem a parte de elétrica. NR10. Quem que faz? Engenheiro elétrico. E aí sim por diante. Perfeito. Tem outra cobrança do bombeiro também, a parte de para-raios, né? Para-raio, sim, SPDA. Tá tendo essa cobrança. Então, assim, eu não sei dizer se o bombeiro civil, por exemplo, poderia assinar um SPDA. Tecnicamente, não. Mas às vezes o bombeiro aceita. Tem a ABENC, ela entrou com uma questão e eu acho que o engenheiro civil ele pode assinar laudo de para-raio. Bacana. Eu acho que é exorbitância, mas isso é uma opinião pessoal minha. A Associação Brasileira de Engenharia Civil, ela entrou com uma demanda e, pelo que eu entendi, foi feito um entendimento e no CREA São Paulo eles aceitam laudo de para-raio emitido por engenheiro civil. Bom, estamos terminando aqui mais um programa Conexão ASEAN. Gostaria aqui de deixar os minutos finais aí para que o Antônio... Suas considerações finais aí desse bate-papo que tivemos hoje. Acho que foi um aprendizado para todos nós, né? E o microfone é seu. Eu quero agradecer a oportunidade de disseminar aí o conhecimento e também aprender com vocês e agradecer aí o fato de essa iniciativa que une profissionais, né? Apesar de estar num conselho único, mas cada um com sua vivência separada e que somando faz com que os trabalhos sejam bem feitos e impactem a vida de uma forma sempre positiva, né? Porque o engenheiro ele pode fazer o bem e o mal numa proporção absurda, muito mais que até um médico. Sim. Exato, com certeza. Gostei dessa sua percepção. Diz que quando o médico erra, morre um, né? Quando o engenheiro erra, morre vários, né? Então... diz que o professor de engenharia ele foi fazer o teste do avião que os alunos dele projetaram. Chegou lá e ficou meio preocupado. Ele ficou lembrando do cara que, né, o cara que não assistia todas as aulas, mas aí o negócio funcionou e deu bom. Não, ele disse que ele sentou no avião, né? E só tinha ele no avião. Eu não lembrava da história toda. Lembrava, assim, só tava ele no avião, né? Aí falou assim, mas foi seus alunos que projetaram?
você tem coragem de ficar nesse avião? Ele falou assim, se for os meus alunos, o avião não vai nem sair do chão. Aí, ó. Boa. Bom, Edu, você faz suas considerações e aí eu finalizo aqui. Pessoal, mais um Conexão ASEAN, uma parceria com o CREA São Paulo e a Associação de Engenheiros de Mauá. Agradecemos aí a presença do Antônio Davanzo em mais um programa. Boa. Então vamos lá. Antônio, obrigado pelo rico bate-papo aqui. Espero que os profissionais aí da nossa região tenham sentido aí tocados com abertura de mercado e tudo mais. Agradeço aí a técnica do Plínio que está nos prestigiando e agradeço a todos aqueles que possam aí assistir aí, ouvir esse podcast e dar uma avaliação para a gente positiva. Mais um Conexão ASEAN. Muito obrigado a todos e é isso aí. Tamo junto.